bem-vinda ao Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos. Vamos ver justamente nessa jornada como fazer para justamente melhorar nossos relacionamentos, mais especificamente o relacionamento com a pessoa com quem nós convivemos, e porque essa é a primeira na realidade, mas também como aquilo pode ser utilizado dentro do dia a dia com as pessoas com quem nós nos relacionamos, tanto no lado pessoal, social ou profissional, no caso. Então, vamos lá, vamos tentar organizar tudo aquilo. Bem-vinda a Fabiana, que está com a gente agora. E nós vamos então vamos tentar entender porque a 99% do tempo as pessoas não fazem ideias do que está acontecendo com elas e com os outros. E então, no caso, justamente, eu vou pegar histórias que lá não será mais de viagens. Podemos pensar, mas por que vai falar de viagens? É porque, na realidade, o que nos acontece quando nós viajamos, os problemas que nós encontramos quando viajamos, são as mesmas coisas, é a mesma origem do que acontece dentro da nossa relação. Então, vamos lá, o que aconteceu agora? Sim, então, justamente o que aconteceu comigo quando eu cheguei no Brasil, como eu expliquei nas lives anteriores, é que eu me reparei realmente como um choque social monstruoso. Eu não estava entendendo como as pessoas funcionavam. Tudo era, para mim, era errado. Justamente era errado. Mas o bom é que quando eu comecei a fazer essa pesquisa, a tentar entender como nós funcionamos, como funcionam as pessoas, e o que acontece com as relações interpessoais, no caso, quando nós nos relacionamos com os outros, e não devemos esquecer que mais de 90% do tempo nós estamos com pessoas. Então, automaticamente, como nos vimos, cada pessoa nos vimos na segunda live, eu acho, nós vimos que, na realidade, cada pessoa tem um algoritmo. O meu algoritmo não é o mesmo que o de vocês. Cada pessoa tem o seu algoritmo. E o encontro de duas pessoas com algoritmos diferentes, automaticamente, com o tempo, vai criar atritos. Isso não tem como evitar. E nós vimos na última live, justamente, que quando eu estava falando de organização do tempo, se nós somos planejados ou não. E como aquilo pode ser uma fonte de irritações pequenas inicialmente, e com o tempo vai crescendo e se acumulando e passa a ser um problema sério. Então, o que devemos entender é que o que eu vou falar não é para... Agora, justamente, eu falava assim, esse é o meu erro de português, que era de calimbar. Essa era mais uma definição francesa, mas se de rotular as pessoas, não é o interesse, não é rotular as pessoas, mas sim entender como nós funcionamos. Então, a coisa interessante é que quando eu demorei 16 anos para poder voltar na França. Então, é um tempo bastante longo. Só que durante esses 16 anos, eu passei a pegar hábitos locais, porque onde nós vivemos, nós devemos, então, interagir com pessoas que têm, então, justamente foi esse choque social, que têm hábitos diferentes, e para poder interagir com esse meio, nós precisamos, então, desenvolver novos hábitos. Então, quando eu cheguei na França, normal, eu estava voltando na minha cidade, eu morava em Paris, uma cidade amada, cidade maravilhosa, mas eu logo comecei a perceber a primeira coisa que era assim, quando a gente passeava em Paris, eu estava na minha cidade, mas estava olhando com um olhar de estrangeiro. Tudo parecia muito mais belo que na época que eu morava lá. Então, que é lógico, porque na realidade, onde você mora, você não presta atenção do que está acontecendo. Eu já morei numa casa na beira do mar, com uma piscina, e a gente não utilizava a piscina, nem olhava mais o mar. Eu morei numa outra casa com uma vista espetacular, que com o tempo não olhava mais essa vista.
Então, bom, que eu sei que quando eu cheguei em Paris, foi uma coisa bem pequena. Eu falei, vamos lá pegar uma sobremesa maravilhosa naquele café tal que eu conhecia. E lá os garçons sempre eram extremamente simpáticos, porque justamente tem essa reputação dos franceses, e mais especificamente os parisienses, de ser antipáticos. Eu experimentei justamente essa situação. Cheguei lá no restaurante e eu pedi, eu fiz para mim, um simples pedido, mas eu vi o garçom chegar com uma cara monstruosamente irritado, abusado, e era claro que ele não queria me servir. Aí eu comecei a pensar, mas que história é essa? Como que se faz? Então, será que é realmente verdade essa história que essas pessoas são antipáticos? Mas, enfim, o problema é que esse problema aconteceu não somente naquele café, mas em vários outros lugares que eu estava indo, e o problema se repetia. Eu vi o garçom muito simpático com todo mundo, e quando eu chegava para mim, ele era antipático. Então devemos pensar assim, que tudo que nós fazemos é uma ação, ou mais especificamente, como nós vimos também nas lives anteriores, uma reação de uma ação anterior. O que eu faço porque aconteceu alguma coisa, então eu vou reagir a essa ação que acabou de acontecer. Portanto, se esses garçons estavam abusados comigo, alguma coisa tinha acontecido. Só que eu viajei 4 vezes para a França e não entendia ainda o que estava acontecendo. Até chegava a brincar aqui no Brasil, dizendo, não, mas preciso de um psicólogo, de um psicanalista para poder ir lá pedir um cafezinho a um garçom em Paris, porque, francamente, assim, os caras são insuportáveis. Até uma hora, na quarta viagem, que eu estava de novo, assim, vamos lá tomar um cafezinho, nesses cafés bem bucólicos, onde tem as mesinhas na frente do café, no terraço, no caso, hein? E quando eu avistei o garçom, eu levantei a mão e fiz, garçom. E lá, essa vez, esse garçom muito simpático fez, não se preocupe, eu vi você. E lá caí a ficha. Na realidade, todas as vezes que eu estava pedindo alguma coisa dentro de um restaurante, dentro de um café ou outro, eu estava repetindo o que nós fazemos aqui no Brasil. Onde no Brasil, quando você está num café, num bar, e que você quer ser servido por um garçom, chega até o cúmulo de ter de assopiar, de se levantar, de balançar os braços, porque o cara não olha para você. É impressionante, ele passa ao lado da sua mesa, vai atender a mesa ao lado, ele vira a cabeça para não olhar para a sua mesa. Então, automaticamente, aqui no Brasil, nós temos de levantar a mão e fazer garçom, para demonstrar claramente a essa pessoa que nós estamos chamando ela. Mas, na França, ou em qualquer outro país europeu, enfim, provavelmente nos Estados Unidos também, isso é uma insulta. É claramente uma insulta profunda, onde você está demonstrando claramente que você acredita que essa pessoa não é profissional. Então, estou falando dessa história porque nós podemos reparar que é uma ação pequena, uma ação mínima. Poxa, não é nada. O que é esse negócio? Garçom. Como se aquilo seria normal aqui, 100% normal. Mas lá, juro a vocês, é uma insulta. É uma insulta terrível ao ponto de não ser servido. Então, isso é um exemplo que eu queria dar, justamente pensando assim, mas o que tem a ver com as relações? Essa é a mesma coisa, nossa relação, os hábitos de casa vão na rua. Então, o que nós fazemos, as pequenas ações que nós fazemos, pode muito bem irritar as outras pessoas com quem nós estamos se relacionando, dependendo do algoritmo dela, dependendo dos hábitos, dos gostos pessoais e outro. Aí isso me lembrou uma outra história também bastante interessante, que uma vez assim, eu estava aqui em Maceió e conheci um casal que começaram a contar a viagem deles nos Estados Unidos. O interessante é que é muito frequente que eu encontro pessoas que voltam da Europa ou dos Estados Unidos, ou um desses países, enfim,
e sempre contando problemas. Não, porque essas pessoas, como que elas são, e justamente tentando demonstrar na realidade que muito provavelmente o que aconteceu com essas pessoas era decorrente de ações que elas fizeram, ações que elas fazem em casa, repetiram lá, porque para elas essa ação é natural, mas que no lugar onde elas fizeram isso, criou atritos ou conflitos relacionais. Então, voltando a esse casal que estava contando assim, não, viajamos para Nova York, assim, uma história bem legal assim, para essas pessoas, e começaram a contar o que aconteceu quando eles foram comer no McDonald's na Quinta Avenida. Poxa, aquele lugar de sonho na realidade, que não sonharia ir comer no McDonald's da Quinta Avenida. Quase todo mundo, porque francamente, a Broadway, enfim, um show. Então eles começaram a contar a história deles, que chegaram, entraram na fila, e quando chegaram a fazer o pedido, a pessoa que está atendente do McDonald's se demonstrou extremamente antipática e irritada. Poxa, é impossível isso. Porque o trabalho dela, justamente no McDonald's ainda mais, é de ser extremamente agradável. Mas nós sabemos como funciona o McDonald's nos Estados Unidos. A pessoa, eles já fizeram esse teste, eles cronometrando as pessoas, entrar, fazer o pedido e sair, já repararam que tinha pessoas que faziam isso em 3 minutos. É um vapt-vupt, vai e volta. Então eu perguntei a eles, mas o que vocês fizeram? Então era simples, entraram e se colocaram na fila. Conversa vem, chega a nossa vez de fazer o pedido, e quando chega, olha, esse de novo um hábito que eu vejo muito aqui, as pessoas, uma vez que chegam na frente do caixa, então é a vez delas, elas param a conversinha e começam a olhar o outro e fazem, tu vai querer o quê? Alors, já isso nos Estados Unidos não funciona. Porque a pessoa, quando ela está na fila, ela já está escolhendo o que ela vai pedir. Só que lá, para eles, ainda mais, toda ela é inglesa. Eles não faziam ideia de que estava marcado no painel. Na lógica, para um americano, quando isso acontece, um europeu, ele vai entrar, ele vai ficar fora da fila, ele vai analisar o que ele vai pedir, se ele não entende, vai traduzir, ele vai se virar, porque na hora que vai entrar na fila, ele já vai estar sabendo o que ele vai pedir. Então, já primeiro erro. Que, para a gente, também é uma ação pequena, uma coisa assim. Para quem mora aqui no Brasil, o normal é fazer a fila e quando chega na frente do caixa, então vai fazer o seu pedido. Pronto, então já automaticamente, como os americanos, aquela coisa de pedir, pagar, sair da fila, porque o próximo vai pedir, pagar, sair da fila, essa é uma sequência. Mas já foi interpretado para esse casal como esses capitalistas que só pensam no dinheiro deles, enfim, eles ficaram sofrendo da situação por alguma coisa assim que, na realidade, se eles soubessem, se tivessem consciência de como funcionaria, não teria acontecido. Mas lá vem o outro problema, que lá também é bem local, assim, é um hábito também, aqui nós fazemos tudo na última hora, hein? Então, já chega a hora de pagar. Vamos imaginar, o valor de $20,50. Agora lá os dois se olham, e você que está com o dinheiro, mas eu não sei onde você botou a carteira, já começa a conversa. Isso também lá não funciona. Eles chegam no caixa com o dinheiro na mão. Eles já sabem exatamente o quanto eles vão ter de pagar, ou se vai ser por cartão, enfim, mas aquilo não vai acontecer. Eu já imaginava bem a moça abrindo a bolsa, procurar onde que está a situação bem clássica, procurar onde está a carteira, enfim, para no final reclamar também que, por não ter entendido o que eles iriam comprar, pegaram qualquer coisa, por se sentindo constrangido, e quando foram sentar na mesa, eles foram lá assim, cada um abrindo a surpresa que eles tinham comprado e se trocando o que eles não gostavam. Mas ainda tem a coisa pior. É que o dia seguinte eles voltaram no mesmo lugar e repetiram
repetiram a mesma coisa. Tudo isso por não ter consciência do que está acontecendo, por não ter consciência de como que eles funcionam, porque funcionam da maneira que eles agem e reagem, e menos ainda de como os outros, que no caso lá, os americanos, como que eles têm consciência de como eles funcionam, julgando e criticando eles em cima do que tinha acontecido. Isso é uma fonte de sofrimento totalmente desnecessária. E dentro da relação interpessoal com a pessoa com quem nós vivemos e convivemos, então, esse processo também funciona da mesma maneira. Idêntico. Não tem como ser diferente, porque as ações e reações que existem dentro do universo não são infinitas. Elas têm, assim, podemos encontrar, como eu tinha falado assim outra vez, de sinônimos de ação, que a palavra não seria essa, mas enfim, tem a ação padrão e tem um monte de ações decorrentes dessa ação padrão, mas que quer falar e dizer a mesma coisa. Então, isso é a parte mais importante. Passar a entender o que acontece. Agora, lá, eu vou dar um outro exemplo. Então, essa vez, de um casal, ou tem um dos dois, em um determinado momento, que estava se perguntando, mas por que ela não me toca? O que faria que eu não estou recebendo toques o suficiente que não me deixasse assim carente? E essa pergunta ficou no ar por muito tempo, até descobrir que, na realidade, um era sinestésico e o outro era visual, que esse vai ser justamente uma outra live que eu vou falar justamente dos canais de comunicação e das suas consequências em cima dos nossos gostos pessoais e das consequências em cima da convivência de pessoas com canais de comunicação diferentes. Então, isso é a mesma coisa, que com o mesmo exemplo que com os garçons em Paris, que com o caixa do McDonald's em Nova York, ou com a pessoa com quem nós convivemos. Se nós não entendemos o que nos gosta, nesse caso, o porquê nós gostamos de determinadas ações e porquê o outro não realiza essas ações, e também mais ainda, o porquê nós nos encontramos. O que fez que nós nos encontramos? Lá vem essas coisas de se encontrar. Por exemplo, assim, tem pessoas, tem uma parte justamente da teoria que é o que influencia nossas ações. E essa seria relacionada na parte de astrologia. Ah, mas eu não acredito na astrologia. Bom, primeiro, se nós pegamos os signos, o Jung chamou aquilo de arquétipos. Mas é a mesma coisa. Porque não tem como inventar, descobrir coisas diferentes, porque o universo é o que há, é o que nós vamos encontrar. Não tem como ser diferente. Podemos, então, ter um olhar um pouco diferente, encontrar um resultado um pouco diferente, mas, enfim, afinal, seria a mesma coisa. Eu achei engraçado, porque eu sou virgem, sou do signo de virgem. E todas as pessoas com quem eu convivo e convivi são gêmeas. Eu, ultimamente, encontrei pessoas, estávamos conversando assim, duas pessoas com quem eu vou começar um trabalho, e a gente estava conversando, conversava e conversava, a gente começou a chegar a esse assunto, e a pessoa que começou a me dizer, eu perguntei para ela, mas qual é o seu signo? Aí ela me respondeu, não, eu sou gêmeo. E continuou na conversação, ela fez, eu não aguento mais, eu só encontro virgens. Poxa, como que aquilo acontece? Porque na realidade, assim, lá seria uma comprovação, de certa maneira, se eu, virgem, só encontro gêmeos, e ela, gêmeos, só encontro virgens, justamente é uma pesquisa que eu quero fazer, porque como eu explico que nada é por acaso, que nós nos encontramos para ser complementário, para tentar obter um equilíbrio, que, na final, esse equilíbrio não é saudável,
porque ele cria o que nós chamamos de paixão. Então, o que faria? Porque as pessoas sempre encontram o mesmo tipo de pessoas, então vão encontrar os mesmos conflitos, os mesmos atritos. Com o tempo, vai ser a mesma coisa. E tinha lá, então, o marido dele dizendo, não, não, eu sou Áries, e as pessoas que ele sempre encontrava eram Escorpião. Essa é uma pesquisa que eu quero fazer, eu quero saber, em função de qual signo, qual é a tendência que esse signo vai sempre encontrar, não vou dizer sistematicamente, mas a tendência de encontrar o tempo todo. Porque é a mesma coisa. Não, eu preciso entender como que eu funciona e como o outro funciona. E justamente a 99% do tempo as pessoas repetem as mesmas coisas, as mesmas ações e não sabem por quê. E pior, então, encontra as mesmas pessoas que repetem também as mesmas ações, as mesmas reações, e também não sabem por quê. E, de repente, começa a ter brigas que aparecem por coisas mínimas. Mínimas. É impressionante. Coisas pequenas que viram um furacão. Que se todo mundo soubesse o porquê isso está acontecendo, a vida é muito mais fácil de entender, justamente, de se compreender. Essa é a primeira parte, o primeiro passo de uma pessoa é justamente conhecer-te a ti mesmo, como falou Sócrates, que na realidade não é uma fala de Sócrates, mas foi atribuída a ele, aparentemente, lá em cima de um templo que tinha lá, na entrada do templo, estava marcada justamente essa frase e foi atribuída ao Sócrates. Uma história que eu entendi. Mas, enfim, de qualquer forma, se é do Sócrates, tudo bem, pode ser dele, o cara era maravilhoso. E justamente é essa. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a primeira coisa a fazer. Eu preciso me conhecer e conhecer o outro. Justamente tem pessoas que falam, mas é muito difícil. Eu vou ter de me aplicar, vou ter de me esforçar. Mas é lógico. É lógico. Difícil? Não. Assim, entender o processo em função da teoria que desenvolveu, na realidade, assim, o meu objetivo era um só. Encontrar um meio de ter acesso a todas as informações, o máximo de informações possível de uma pessoa, de mim, no caso, comecei por mim, evidentemente, mas de uma pessoa, da maneira mais simples possível. E realmente, assim, eu tenho como explicar. Como é simples, porque as pessoas se encontram de tal maneira, justamente como eu expliquei na segunda live, como se cria nosso algoritmo, que afinal é uma consequência simples, e aquilo vai se criar, que a gente não tem responsabilidade nenhuma, não temos defeito nenhum, são características positivas e negativas. É simples. É só fazer o primeiro passo. É só procurar entender como funciona, olhar o que está sendo explicado, e vocês vão ver que aquilo é simples. Agora tem de botar em prática. É sempre a mesma coisa, porque para realmente entender como nós fazemos, nós vamos ter de se aplicar, a prestar atenção a tudo que fazemos e tudo que faz os outros, mas isso tem um tempo. Porque chega uma hora que nós vamos se acostumar a ver ações se repetindo. Esse eu já vi. Mas que seja com Citran, Beltrán, Fulano, qualquer pessoa. Essa ação eu já vi, porque fulano de tal, ele está fazendo a mesma coisa. Porque Citran, a outra vez, ele teve uma reação igual a Dona Maria, por exemplo. E com o tempo a gente começa a encaixar as coisas e depois a gente não presta mais atenção, porque na realidade passa a ser natural. Então, essa história de dizer, mas é muito difícil, é muito complicado, você pode tirar isso, porque realmente não é. É só ter um objetivo de compreender o que está acontecendo conosco e com os outros. Então, na realidade, o que acontece? Acontece uma... vamos lá. Então, o que eu estava justamente falando seria a maneira errada de fazer, de passar a entender que nós podemos saber como funcionamos e não fazer nada. Porque isso é uma obrigação, conhece-te a ti mesmo, é uma obrigação. E também isso me faz lembrar como se chama,
a alegoria da caverna de Platão, que também, se vocês nunca viram, então eu acho interessante vocês procurar no Google, mas enfim, a história mais ou menos é essa, hein? Pessoas que são presas com correntes lá no fundo de uma caverna, e a única coisa que eles veem são vultos, são sombras mal definidas que se projetadas no fundo da caverna, e que para eles consideram que aquilo é a realidade, é a verdade. E toda a humanidade faz isso. Toda a humanidade acredita que o que ela percebe que não deixa de ser um vulto, uma ilusão, ela acredita que aquilo é verdade. E que, na realidade, a verdade não é bem essa. A verdade, precisamos justamente, como dentro da alegoria da caverna, ter alguém que sai, que se tira essas correntes, que faz meia volta, que vai na direção da luz, da porta, no caso da entrada da grota, que é muito difícil porque a luz começa a brilhar nos olhos deles, enfim. E quando ele chega lá, ele começa a perceber que, na realidade, tem o quê? Tem uma fogueira, né? Tem um muro, tem uma fogueira e tem pessoas passando com objetos. E esse vulto que eles veem no fundo da caverna não deixa de ser a projeção da sombra desses objetos. Então é essa busca do conhecimento, a busca de saber exatamente como as coisas funcionam. E uma vez que nós temos essa clareza, juro a vocês, é maravilhoso. É maravilhoso, é outro plano, é outra coisa. Você olha a criança, adoro olhar a criança, pensar assim, o que ela está fazendo, por que ela faz isso? E você vê cada casa e você começa a pensar, poxa, mas e como são os pais deles? Qual é o exemplo que essas pessoas dão para essas crianças? É maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. E justamente o que podemos começar a fazer, o objetivo, na realidade, começar a prestar atenção. Todas as lives eu vou repetir a mesma coisa. Vamos prestar atenção ao que nós fazemos. E o interessante, justamente, sabemos que inicialmente nós erramos. Porque para não entender exatamente o processo, então erramos. Então, simplesmente, uma pessoa, você está se relacionando com alguém e essa pessoa se irrita. Não é ela que é chata, mas o que eu fiz para deixar ela irritada? Pode ser uma coisa pequena, muito pequena. E com certeza vai ser uma coisa pequena. Mas, prestando atenção, então, eu acabei de fazer um ato tal, uma ação tal. Então, sei lá o que poderia ser uma ação. Vamos pensar uma ação que vai deixar alguém irritado. Assim, por exemplo, vamos lá. Vamos estar tomando o exemplo dos sinestésicos e os visuais. Então, um sinestésico que gosta de tocar e o visual não gosta de ser tocado. Então, os dois se encontram e o sinestésico começa a dar um grande abraço para o visual, que não conhece ele, e então o cara se afasta assim com uma cara assim, aterrorizada. Isso eu encontro muito quando eu vou na minha família na França, onde as pessoas não têm hábitos de se tocar. Eles passam mal, chega lá do propósito, dá um abraço bem grande, mas esse é proposital que eu faço, é sacanagem da minha parte. Que eu sei, que eles passam mal, passam muito mal. Mas isso pode acontecer também com pessoas que você não conhece. Então, por que essa pessoa está passando mal? A conclusão é porque sou sinestésico e que eu gosto de tocar. Então, o que eu vou fazer para evitar que a próxima vez aquilo aconteça? Então, a próxima vez que eu vou encontrar ele, que eu vou identificar ele, uma pessoa que eu vou identificar que é visual, eu não vou mais abraçar. Eu não vou tocar, o mínimo possível, e assim a relação vai ficar tranquila e não vai ter atritos. Então é prestar atenção aos erros que nós cometemos, e ainda mais quando acontece dentro de uma relação, então, de um casal que vive há muito tempo. Poxa, ele está se irritando, por quê? Ela está se irritando, por quê? Por quê? Por quê? Porque alguma coisa aconteceu, porque eu errei em algum lugar. Eu errei em algum momento, mas não é que eu errei. Como eu sempre falo, ninguém tem defeito. Então ninguém erra, mas só tem hábitos diferentes, hábitos positivos e
hábitos negativos, que não se encaixam, às vezes, com a pessoa com quem nós, às vezes, quase todas as vezes. Então, que não se encaixa com a pessoa com quem nós convivemos. Então, qual é essa ação? E com o tempo, vamos descobrir. Por exemplo, homens têm uma característica de achar que ele pode fazer tudo sozinho. Esse é um grande defeito, porque, na realidade, é razão pelo qual ele não vai no médico, e razão pelo qual também ele morre mais cedo que as mulheres, porque as mulheres, elas procuram ajuda. E homens não, mas também, como elas procuram ajuda, as mulheres, elas gostam de dar opiniões e de dar, assim, de tentar ajudar o homem com quem ela vive. Mas para os homens isso é uma agressão. Oi, parece uma coisa tão simples, mas eu queria te ajudar. Para o homem não funciona. Aquilo não funciona, aquilo irrita profundamente. Mas ele precisaria aprender a escutar, porque ele precisa de ajuda, porque justamente como ele acha que ele vai fazer tudo sozinho, ele pode resolver tudo sozinho, ele vai adoecer. Ele adoece cada vez mais, e não fala nada, e não fala nada, e não fala nada, até o dia que, quando ele vai pedir ajuda, está tarde demais. Esse clássico, os homens têm esse problema sério. Esse é um problema. Mas para a gente não tem noção disso, e fazemos dessa maneira. Então é isso, gente. Espero que vocês gostaram dessa live. Qualquer coisa, vocês podem me deixar assim, perguntas, dar opinião, tudo isso pode ajudar para as próximas lives, ou criar novas lives a partir justamente das dúvidas que você pode ter. E quinta-feira, normalmente, de 11, 11h30, eu vou fazer uma próxima live. Ainda não escolhi qual vai ser o assunto, mas com certeza vai ser bem interessante, porque é um assunto, convivência social, convivência, as relações interpessoais, é um assunto maravilhoso, que eu sou apaixonado. Há mais de 25 anos que eu pesquiso nessa área, que eu procuro tentar responder, mas por quê? Porque, na realidade, poderíamos ter resposta para quase tudo, quase. E sempre falo assim, o que eu estou falando não deixa de ser a parte que eu chamo de mecânica, a parte de relacionamento, ação-reação, não tem absolutamente nada a ver com tudo o conhecimento que os especialistas de comportamento humano, no caso, os psicólogos, os psicanalistas, enfim, todas essas pessoas altamente preparadas, vão poder, então, ir mais profundo, entrar mais no assunto, com certeza entrar mais dentro dos problemas que as pessoas têm, mas o que eu falo assim, de uma pessoa normal, que tem, assim, dito normal, né? Porque, assim, nós somos todos doidos, mas dito normal, com um processo normal, que teve uma vida normal, justamente para entender como funciona o processo, para depois entender que na vida não tem regras, mas sim só exceção. Mas precisa entender a regra básica para depois passar a entender as exceções. Então vamos lá, nas próximas lives vamos se encontrar. Se gostaram, por amor de Deus, clique no like, compartilhe com as pessoas que precisam entender esse tipo de assunto, ou que gostariam de conhecer esse tipo de assunto. E vamos lá na próxima live. Um grande abraço e até quinta-feira. Tchau.